o nosso Deus. Obrigado pela presença, de qualquer forma, aqui conosco. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar nesse dia, né, substituindo o pastor na questão aqui, né, da escola dominical, e principalmente a abertura, né, que a escola me deu para tratar de um assunto, às vezes, tão tabu, né, dentro da igreja. Falar, talvez, aí de morte não é um dos assuntos que favorecem muito, né, que a gente percebe muito no nosso meio, mas é fundamental, é importante. E, sem dúvida, esse tempo de pandemia é um tempo que trouxe muito mais ainda essa vivência do luto, e com algumas características um pouquinho ainda diferentes, que eu vou, né, poder explicar, e nós, né, juntos vamos aprender. Eu acredito aí que boa parte, ou a maioria dos irmãos, se não perder uma pessoa diretamente ligada a você, pelo menos conhece alguém, né, que teve uma perda em 2020, 2021, ligado principalmente à questão do Covid-19, e por outros motivos mais. A igreja, né, permanece ainda enlutada. Foram pelo menos 3 perdas de uma forma significativa e de pessoas extremamente importantes, e que hoje, né, a gente percebe aí a ausência deles em nossos bancos, que, né, foi há quase um ano atrás a vida do senhor Eliakim, presbítero Eliakim, fundador dessa igreja, né? Não tem como não olhar para essas paredes, para as pilastras, né, e não recordar, não pensar e não sentir tanta saudade, né? A dona Beth foi privilegiada porque ela escolheu sentar ali no banco, que era exatamente o banco do senhor Eliakim, que por anos ele esteve ali. Logo em janeiro a gente teve uma perda extremamente significativa, que foi Elias Borges, o nosso querido diácono, super simpático, que recepcionava as pessoas, independente do seu plantão de diácono ou não, mas acho que a recepção, a simpatia, a humildade era uma característica marcante do senhor Elias. E agora, em maio, a gente teve aí a vida do Vicente Paulo, que é nosso também, e que também muito marcante. Eu acho que, ao pensar no Vicente, eu não consigo pensar senão no hino Brilhando por Jesus, principalmente naquela estrofe que fala: amável com toda a gente, assim me quer Jesus, de rosto alegre e contente, brilhando como a luz. Acho que é algo assim. Eu acho que essas palavras, a mim, me remetem ao Vicente, porque era amável o tempo todo com toda a gente, um sorriso no rosto, e dá, de fato, muita saudade de não ter esses irmãos aqui. E nós vamos falar de perdas, e outras pessoas eu sei que vivenciaram isso dentro da sua família, com uma forma mais direta, e eu espero mesmo que Deus me use neste momento como um instrumento nas mãos dele para trazer luz e esclarecimento aí aos irmãos e àqueles que me ouvem, que me assistem aí de suas casas também. Então eu gostaria de estar orando, né, me submetendo realmente, não à minha vontade, às minhas palavras, mas a um direcionamento, sim, do Espírito Santo, o Consolador, aquele que foi direcionado nesse papel, que é realmente sarar, né, a alma, consolar o aflito, e que ele possa também aplicar todo esse ensino que eu vos trago nesse momento. Oremos. Amado e Santíssimo Deus, na tua dependência estou. Eu quero de fato ser a tua boca e o instrumento que o Senhor tem para falar, instruir a igreja, a sociedade, aqueles que me escutam, pessoas que o Senhor sabe exatamente o que estão passando, a dor que sentem e como sentem e vivenciam esse momento e esse processo de luto. Que o Senhor me oriente para que eu tenha realmente clareza naquilo que eu for dizer, para que as pessoas consigam entender, assimilar, que elas possam aprender neste momento, e que eu seja aqui direcionada realmente pelo Espírito Santo a ser essa bênção e esse instrumento nas tuas mãos. Abençoe aqui a tua igreja e a todos que me escutam, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse instante eu não vou exatamente começar já com o texto bíblico, mas eu vou citar alguns no decorrer aqui da mensagem. E vou também passar alguns slides. Eu sei que a igreja, pelo menos no horário do dia, né, não nos favorece tanta visualização de slides, mas eu tentei, inclusive, permanecer aí com um fundo preto, justamente para dar mais visibilidade, também pela cor que nos conecta ao assunto, que é o luto.
E também para as pessoas em casa, talvez aí assimilarem, eu acho que faz também aí sentido, os slides poderão ser de uma forma didática, algo que vai assimilar e anotar, seja como for aí, né, que vocês querem receber aí essas informações. Então vamos lá, o processo de luto, né, o que é o luto, como se dá, as fases, eu vou falar de muitas coisas e eu, mais uma vez, né, afirmo que quero ser aqui um instrumento nas mãos do Senhor. Começo com uma frase de Walsh, em 1998, que diz que a perda modifica a estrutura familiar, requerendo normalmente uma grande reorganização desse sistema. O significado de uma determinada perda e as respostas a elas são moldadas essencialmente pelo sistema de crenças da família, o qual, por sua vez, ele é modificado por todas as experiências de perda. Então, é uma frase que está dizendo a questão do luto no contexto familiar e que, sem dúvida, a vivência dessa situação, uma perda de uma pessoa, ela direciona a uma reorganização completa desse sistema. E isso tem tudo a ver com as crenças. Aquilo que a gente acredita vai, sem dúvida alguma, ser o filtro cerebral, o filtro mental. Eu até já disse isso em outro momento, em outra palestra, que a gente não controla aquilo que é externo a nós. E, claro, não controlamos a questão, né, de morte, de adoecimento. Sabemos que ela existe, ela é fato, ela é certeza, mas a gente não controla nem o momento, o dia, a hora, quem, enfim. Mas as crenças, aquilo que a gente acredita, a nossa forma de pensar sobre, nos dá exatamente o filtro que vai fazer o recorte dessa situação. Então, entre o evento externo e entre a resposta que eu dou, o meu comportamento, o meu enfrentamento, há um percurso que a gente chama de filtro, né, cerebral, ou na psicologia positiva a gente chama de estilo explanatório, que é exatamente esse filtro, por onde vai passar, porque a situação às vezes ela é a mesma, mas nós respondemos de uma forma diferente. E no luto, ainda mais individual. Não existe uma escala única, uma resposta única e um padrão. É uma resposta humana totalmente singular a uma situação vivenciada, experimentada, então, de perda. Mas a forma, as crenças, né, as nossas crenças, as crenças no contexto, no sistema familiar, aquilo que se acredita, direciona o recorte, né, da situação, a forma como eu vou, então, recortar. Eu vou, então, interpretar, fazer a leitura daquilo, e aí eu vou externalizar no sentido, então, de enfrentamento, aquilo que nós acreditamos. Por que eu reforço isso? Né? Porque eu quero levá-lo a pensar em que você acredita, no sentido realmente de morte, o significado dela, o que é a morte, e aquilo que nós, em termos, né, de cristianismo, acreditamos no sentido pós-morte. Isso, sem dúvida alguma, traz muito maior alívio e condição de uma elaboração mais saudável. Mas, vamos lá, como dizia o poeta, a morte ela chega para todos. Ninguém gosta de ir na frente, ninguém quer saber a ordem da fila, mas ela existe. Se tem uma coisa que, por mais que o evangelho ele seja misterioso em alguns aspectos, algumas coisas talvez não tão claras, mas se tem uma coisa que nós não temos dúvida, é em relação à morte. A certeza e a convicção de que ela é fato e que nós vamos passar por ela, independente da ordem, no sentido de idade, de gênero, seja como for, não tem distinção. E o filósofo Mart Regner, ele dizia que para uma pessoa se apropriar plenamente da sua existência, é necessário antes se apropriar da sua morte. Porque essa é uma possibilidade presente em nossa vida o tempo todo. Por mais desconfortável que seja falar sobre isso, mas Heidegger ele afirmava que você só vai viver de uma forma plena e ter a se apropriar plenamente da sua existência justamente na sua concepção de morte, na sua concepção de finitude. Porque essa é uma possibilidade aí presente na nossa vida, independente das circunstâncias de pandemia ou fora de pandemia. Não foi após de 2020, aí o início da pandemia, né, startada, que a morte passou a existir.
né? E ela não pegou o nosso Deus de surpresa, e aí veio a pandemia e de repente, né, ceifou a vida de tanta gente, e aí Deus ficou, né, de uma forma assim, aprisionado na questão, né, da pandemia e não tendo aí recurso de ação, né? Nós não acreditamos nisso, né? E aquilo que nós realmente acreditamos como base da doutrina da Igreja Presbiteriana, claro que são várias outras, mas o ponto de partida é a soberania de Deus. Então, acreditar na soberania de Deus é acreditar que Ele governa e Ele está no trono, com pandemia, sem pandemia. Enfermidades vêm, enfermidades vão, Ele permanece no trono, Ele permanece no controle, Ele permanece governando em tudo e o tempo todo. Ele é bom. Por isso que nós cantamos aqui, que não é exatamente aquilo que nós vemos, porque a gente vê um caos no mundo, mas não é aquilo que vemos que guia a nossa paz, que nos direciona em termos de alegria, de contentamento, de gratidão, mas é aquilo que nós de fato cremos. É no que nós cremos que direciona as nossas ações e cremos que Deus é bom o tempo todo. Então, de fato, dá medo, né? Pensar na morte e enfrentar ela, ou como ela chegará. Isso com certeza leva muitas pessoas a uma angústia, né? E elas às vezes passam a vida toda sem se preparar para esse dia final. Não há muito esse discurso, né, na roda da mesa, sentado numa refeição em família, e você falar, né, sobre a sua morte ou questões que você gostaria de trazer, de onde ser sepultado, detalhes de o que você quer, como quer. Isso não é muito um assunto, né, da roda do almoço. Mas para o escritor Rubem Alves, aquele que não escuta o que a morte tem a dizer diariamente, está condenado a ser um tolo a vida inteira. Penso muito na morte, mas isso não me paralisa, porque quando se consegue chamar o fantasma pelo nome, ele perde o poder. Essa frase é uma frase, né, de Rubem Alves. Existem muitas poesias, né, nos nossos hinos. Se a gente quiser citar, tem o 192, junto ao trono de Deus preparado, a cristão, um lugar para ti, a alegria perene ao seu lado, nas delícias profundas ali, o 194 que fala da questão também de um lar feliz. Tem muitas poesias. O hino que nós cantamos aqui, o Se Paz a Mais Doce, afirmando que um dia Jesus virá nos buscar, ao céu onde eu vou, para sempre morar. Enfim, então há realmente muita literatura e muita poesia nos nossos hinos, e algo também que a Bíblia traz a respeito da morte, a beleza no luto. Por mais doloroso que seja, existe uma médica que afirmou e fez um livro, inclusive, com esse título, A Beleza no Luto. Depois dela vivenciar a morte do seu marido, 9 meses depois, de uma forma súbita, de um acidente fatal, uma psiquiatra e crente, e ela fala a beleza no luto, a respeito, então, de uma experiência dela, né, da história de vida dela, mas a beleza no luto, e Salomão afirmou isso. Vamos ver lá em Eclesiastes 7, versículo 1. Salomão, ele afirmou que há beleza no luto, e ele afirmou isso há muito, muito tempo atrás. Sem tantas literaturas ainda, mas ele afirma o seguinte, Eclesiastes 7, 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor, 1 e 2, tá? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Difícil pensar nesse versículo, né? Que melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, onde há festa. O que Salomão está querendo dizer aqui é que o luto é pedagógico. O luto ensina. Numa casa onde há banquete, onde há festa, às vezes embriaguez, falta de sobriedade, discernimento. Você não tem nenhuma pedagogia, nenhum ensinamento, nenhuma reflexão de vida na roda ali daquelas pessoas que bebem. Muito pelo contrário, assim, às vezes estão embriagadas falando de coisas várias e vãs. Mas há muita pedagogia numa situação de velório. Não há lugar melhor no sentido de reflexão
sobre vida, sobre os valores, sobre finitude, sobre família, sobre vários cenários, do que um contexto de velório, do que um contexto de luto. Quando você percebe exatamente o final daquele, né, que se foi, e você com certeza reflete a respeito de como você está conduzindo a sua vida. Isso é pedagógico. E só há a possibilidade de reflexão e muitos ensinamentos, muitas pessoas só aprendem num contexto, infelizmente, de perda e num contexto de luto. Bom, existe uma ciência chamada tanatologia. Ela é uma ciência específica que estuda a morte e as questões psicológicas que envolvem a morte. Essa ciência, ela prepara os profissionais aí da saúde para lidar com essa questão, né, e ter aí auxiliar o doente a ter um final tranquilo, um final digno, um final humanizado, além de apoiar aí os parentes também no processo do luto. Então, a tanatologia é uma doença específica que vai estudar a questão da finitude. E eu me interessei muito pelo assunto e fiz esse curso há uns 2 anos atrás, fiz essa especialização, que dá aí uma abordagem, né, e um direcionamento mesmo mais técnico para lidar com situações aí de pessoas em enfrentamento de perda, enfrentamento de luto e as questões psicológicas que estão envolvidas nisso. Porque a proposta é realmente auxiliar a pessoa nesse enfrentamento, seja qual tipo, né, de perda for. E no caso, né, específico de alguém, de um ente querido, de uma situação aí de luto propriamente dito. Há uma pessoa chamada Luciene Dressano, uma jornalista que descobriu um câncer. Aos 39 anos, ela afirma o seguinte: quando a pessoa esbarra com a morte, passa a querer fazer mais e melhor, vivendo o presente. É a ideia do carpe diem, aproveite o dia. E não no sentido, né, do hedonismo, no sentido do prazer imediato, do prazer a qualquer custo que a nossa sociedade prega. Mas aproveitar o dia no sentido de você ter gratidão por cada instante e segundo que você permanece com fôlego de vida. Ter gratidão por cada experiência vivida, por todas as situações. Isso sim, no sentido desse prazer, no sentido do aproveitamento do dia. Seja quem, né, outras pessoas que possam talvez estar entre nós aqui já vivenciaram uma situação de um diagnóstico, né, de uma enfermidade, de uma situação mais pesada, que quando tem ali o esbarro na morte, ou um ente querido, e que às vezes ele é diagnosticado e que o médico ele dá ali uma orientação no sentido de um prazo, uma estimativa de vida, é uma situação que dói, que machuca, que frustra, que incomoda muito, mas que também representa aí um momento, né, de que essa pessoa ela tem realmente, pode ter essa intenção de querer fazer mais e melhor, vivendo o presente. Desconectar, às vezes, do tempo do passado, que às vezes a gente está demais lá, ou numa ansiedade na questão do futuro, para frente, e às vezes o presente está acontecendo e a gente não está percebendo, ou a gente não está vivendo, a gente não está aproveitando como deveríamos. Bom, vamos lá. Como então se dá, de fato, o luto? O que é o luto? Tem muita literatura, muitos estudos, né, sobre, mas eu não vim aqui trazer uma receita de bolo, no sentido de algo fechado e aplicável a todo ser humano. Eu não vim aqui dizer o que é exatamente, né, a forma e que todos devem fazer, porque essa é uma resposta, como eu disse, muito peculiar. Às vezes uma família, como eu disse, ela, né, perde ali um ente querido, então são pessoas diferentes, mas com vínculos diretos, só que cada um responde realmente de uma forma diferente diante da vivência do luto. Bom, o luto, então, ele é uma resposta, tá aqui, né, a definição, a um estresse, e ele é adequado e compatível com a existência humana. E esse estresse, em virtude, né, de uma perda. Então, é um estresse de uma forma específica que o nosso corpo está respondendo. É um estresse ligado, então, à perda de alguém. E cada, como eu disse, pessoa, ela vai vivenciar e expressar essa dor de uma forma diferente. O luto, ele não se compara
Cuidado quando às vezes a gente quer comparar a minha forma de externalizar com a dor do outro e julgando que o outro não está sentindo, porque eu estou chorando demais e o outro quase não está. E às vezes a gente faz assim comparações no sentido externo da expressão da dor, né? Como o choro e várias outras formas. Mas o luto não se compara, essa dor ela é única. E não se escala, não existe uma medida e um peso para que eu coloque aqui a medida certa. Né? Se eu faço um exame de sangue, eu vou poder mensurar ali a quantidade certa de plaquetas, eu tenho uma margem, né? Eu tenho um número, um quantitativo. Mas no luto eu não vou ter uma escala, eu não posso colocar aí pesos e medidas para definir e fechar de forma única essa experiência e os mecanismos de lidar com ele. Essa resposta ela é de fato diferente por vários motivos. Eu vou dizer alguns que talvez diferenciam de uma pessoa para outra, mas tem vários motivos que fazem essa resposta ser diferente. Essa resposta, então, a esse estresse em virtude da perda, ela é canalizada por sintomas depressivos ou ansiosos. Sintomas depressivos ou ansiosos. Eu não estou afirmando depressão e eu não estou afirmando ansiedade. Sintomas depressivos e dizer de sintomas ansiosos é porque o grupo de comportamento ali manifestado, eles estão dentro de uma classificação de sintomas ligados e conectados à depressão e de ansiedade. Mas aí já nós vamos falar do luto patológico. Será que todo luto é patológico? E aí ao estar de luto eu estou, né, com uma patologia, com uma depressão? Não. É porque sintomas diferentes, a pessoa fica mais embotada, ela se isola, ela vai chorar, sem dúvida alguma, né? Ela vai querer um tempo que ela vai se recolher. Isso é uma característica, sem dúvida, dentro de uma classificação de sintomas depressivos. A expressão da tristeza ou da ansiedade. A resposta ela pode ser também no outro sentido, no outro polo. Ao invés do polo negativo, do embotamento, da tristeza, ela se agita e aí ela vai no sentido positivo, né? E os comportamentos, eles são comportamentos conectados aí às características de uma pessoa ansiosa, ou até de anestesia, né? A ausência da externalização da dor. A pessoa, a gente usa essa expressão, ela está em choque, ela está anestesiada. E muitas das vezes julgamos de uma forma errônea e precipitada esse externo, aquilo que a gente está visualizando, porque se ela não está chorando, então ela não está sofrendo. Aí a gente classifica assim, né? Ela tem que ter um choro para que mostre sofrimento. E não. O choro é uma das respostas, mas existe, inclusive, no organismo o próprio sintoma de anestesia, que é o choque. E a pessoa ela não externaliza, mas a dor está ali. Não significa que ela não está, mas a dor está presente. A externalização é que é de uma forma diferente. Para uns, muito pranto, muito choro. Para outros, nem tanto. E, enfim, o cenário de Covid 2020... 2021, aí, o cenário de Covid 2019. A gente tem alguns agravantes e alguns dificultadores, digamos assim. Primeiro, uma morte rápida e inesperada. Claro que outras mortes são também. Uma morte de acidente, por exemplo, é uma morte inesperada. Uma pessoa sai, ocorre um acidente, ela não volta, por exemplo. Suicídio, existem tantos tipos de morte. Mas vamos pegar aqui o cenário 2020-2021. A gente vê uma pessoa hoje, e aí ela tem o diagnóstico de Covid. Ela precisa de uma hospitalização, e aí na hospitalização, 24 horas depois, ela já precisa de um processo de entubamento. Depois que ela é entubada, ela é afastada, perdemos o contato, não vemos, não falamos, e aí ela permanece por dias, e até que vem o óbito. Então, não tem vivência e elaboração da perda. Ela é muito rápida, ela é inesperada, porque a pessoa está bem, não está sentindo nada. Às vezes a Covid deu muitos sintomas e manifestou de uma forma para uns e não para outros. E às vezes uma pessoa até nem tão grave no sentido de sintomas, ela vai para o hospital, mas ela não volta. Ou o outro muito grave foi para o hospital e aí ele processa e volta para casa vivo. Então houve muita diferenciação mesmo na questão dos sintomas.
Mas uma das principais coisas que hoje está afetando demais essa elaboração, porque na história, no passado, o processo de velório ele durava dias. Depois ele veio caindo de dias, mas ele durava horas, né? Não tem aí um tempo tão distante que às vezes durava aí quase 24 horas, né? O corpo chegava, virava-se uma noite, um dia, um tempo de velório, de processamento, né? De choro e de visão da fisionomia. E a Covid corta, né? Ela vem dilacerando essa questão que ela é essencial para um processo de elaboração do luto de uma forma saudável. Então, a pessoa ela não tem a visão do corpo e ela não cumpre os protocolos de despedida normal, né, que a gente vivencia. Então, eu não estou colocando peso na dor, não estou dizendo que alguém que tem, né, a perda por Covid vai ser maior do que alguém que teve uma morte por câncer ou por qualquer outro diagnóstico, não é isso. A dor e a perda e o processo do luto ele vai ser o mesmo. Eu só estou colocando alguns dificultadores que para o processo de elaboração eles fazem muita diferença. O protocolo de despedida, a visualização da fisionomia, quem perdeu ou esteve num velório, num sepultamento de alguém com Covid, sabe muito bem do que eu estou falando. E como é assustador. Você tem que estar a metros, às vezes, de distância do caixão, você não vê a pessoa, não visualiza sequer o rosto. Então, isso é realmente uma situação difícil e que tende a dar um peso maior no simbolismo da despedida. A curta duração do velório, é um velório que dura minutos, ele não dura horas, muito menos dias, é pouquíssimo tempo você realmente tem, percebe ali o caixão distante, coloca lá distante, você não toca, não visualiza. Então, curta duração do velório, ausência aí do processamento da perda, porque às vezes, né, dependendo da morte e óbitos, acontecem com você ali dentro do hospital, do lado da pessoa. Às vezes ela já é um paciente em estado terminal que o médico ele possibilita o acesso, justamente porque sabe que a morte está acontecendo e o corpo já está em falência e às vezes a pessoa está ali do lado, né, e percebe o último suspiro do familiar, toca, percebe ainda o corpo, a temperatura, enfim. E o Covid, assim, ele distancia, porque às vezes a pessoa sai para o hospital e você não a vê, literalmente mais. Porque do hospital que você não a viu, também lá dentro, você não tem a imagem dela também no caixão, não tem a imagem dela na questão do processamento. Outras nuances que estão agravando a situação aí, e eu já peguei um caso de uma pessoa que eu atendi justamente no processo de luto, que vivenciou o luto do esposo, e uma situação aqui de agravante que é da culpa, se sentindo culpado, trazendo um contexto de culpa pela questão da transferência do vírus. Se fui eu que passei, não sei se foi, não foi, mas pode ter sido eu, e aí vem esse agravante junto, porque aí a gente tende a fazer isso, a gente quer atribuir causa e quer atribuir culpa. Né? Eu vou falar das fases do luto, mas é muito comum essa resposta inicial, de você querer colocar e justificar, colocando causa ou culpa. Um dos dois aqui, atribuindo a responsabilidade, né, do que foi. Você quer, de alguma forma, em sua mente, processar a situação fazendo um porquê. E isso faz com que a pessoa, às vezes, se coloque na culpa no sentido dele ter transferido. Pensar quem foi, ou culpar, sei lá, a empresa, ou de onde ele foi, né? A gente quer direcionar ali a culpa para quem transmitiu. Ou a culpa por não ter percebido os sintomas, porque às vezes eles são mais silenciosos, então a pessoa quando vai, ela já está numa situação grave, mas ele não manifestou, mas aí eu não vi. Será que se eu tivesse, então, antes percebido alguma coisa, tivesse dado tempo de levar antes para o hospital? E aí vem um monte de se. Então, eu citei aqui alguns exemplos de situações que o Covid trouxe consigo, que vem trazer um peso maior para esse processo de elaboração. O luto ele pode ser expresso sob formas de cores diversas. Não sei se vocês sabiam, mas o preto, que eu estou inclusive usando aqui, representando, ele tem muito a ver com países cristãos. Quando eu falo cristão, não estou falando, né, só do cristianismo. A Igreja Católica
adota a questão também da cor. Começou com os egípcios, e a tradição ela foi para os romanos, e os romanos eles vestiam uma toga preta, sem ornamentos, né, nessa circunstância, e aí a tradição se espalhou pelo Império Romano, foi adotada pela Igreja Católica. E nosso país ele é um país que adota, né, a cor preta como a cor para simbolizar o luto e evidenciar que alguém está. E aí, tanto do vestir, amarrar uma faixa, tem várias formas, no carro, né, tem algumas formas diferentes. Mas na África do Sul, a cor principal é o vermelho, porque mostra o choro pela morte de alguém. Conecta o vermelho com uma atribuição aí do choro. Hoje, no Egito, tem o tom amarelo como o tom de luto. Na China e no Japão, né, nos países orientais, o branco, o oposto, né, do preto, é branco lá, porque evoca silêncio, leveza, paz. No Irã é azul, na Tailândia é roxo. Enfim, estou só citando isso de curiosidade, para os irmãos entenderem que existe uma questão cultural também que nos cerca. E às vezes certos modos, procedimentos aqui é de um jeito, o velório é de uma forma, a condução é de um jeito, às vezes lá na África é completamente diferente. O estilo, né, vai ser diferente, mas no que não significa que são dores diferentes. É a forma, a questão do simbolismo, o ritual que está por detrás, pode às vezes haver uma distinção. E para Freud, o luto ele é um momento necessário para a superação do processo da perda. O luto é essencial, o luto é importante, ele precisa ser vivenciado entre você, entre mim, entre nós. Ele é um estado normal, mas é claro, extremamente penoso. E por que eu quero falar isso com muita ênfase? Porque tem muito crente que nega, e muito crente que julga, às vezes, o outro que está chorando, sofrendo, ou até questionando a Deus pela morte do seu ente querido, como falta de fé. Como você, né, precisa reagir porque Deus quis assim, ponto. Né? Você tem que ter fé e não pode chorar não, enxuga essas lágrimas. Igual a gente fala com o menino que cai, que rala, não chora não. Chora sim, ele está vivenciando a dor, e a gente tem mania de calar o choro até das crianças, dos jovens e dos adultos, quando existe uma dor e que a gente fala assim, não é para chorar. É para chorar, precisa chorar. Essa situação que eu estou contando aqui, que chegou para mim, foi mais no início do ano, mas ela tem um familiar que é da igreja presbiteriana, então foi esse familiar que me procurou, mas a pessoa mesmo, né, enlutada, ela era de uma outra igreja, não vou aqui, é claro, ser indelicada de citar o nome, mas era uma igreja que não abordava muito um processo normal de luto. E aí, quando essa mulher se viu, né, de luto, foi tudo realmente muito rápido, de uma semana para outra o marido já tinha ido ao óbito, e todo mundo da casa pegou Covid, foi um caos. Mas aí, quando ela está enlutada, recolhida, com sintomas depressivos normais, padrão, né, em todo o contexto de luto, aí veio, né, a pastora para reprimir, para cortar e falar que não era para ela aceitar aquela situação, que o luto não vinha de Deus, que ela não poderia ficar triste, não deveria chorar, porque aquilo era realmente uma falta de fé. Que, gente, não é. A Bíblia ela não desumaniza, nunca desumanizou os sentimentos, as angústias dos seres humanos. Salmo, ele está repleto de dores, de almas, de pessoas que gritam as suas angústias. Tem dezenas de exemplos, inclusive do nosso próprio Jesus. Ele foi tão homem, enquanto ele esteve aqui na terra, que ele teve vários sentimentos vivenciados de dor. Ele vivenciou o estresse absoluto na questão do mecanismo tão raro chamado hematidose, que quando os poros se abriram e o sangue foi expelido junto com o seu suor, aquilo é resposta humana a estresse. Quando ele fala assim, diante dos discípulos na última ceia, que ele esperou ansiosamente aquele momento, não era uma ansiedade de patologia, de transtorno de ansiedade generalizada, mas no sentido de aguardar com muita expectativa algo muito especial que ele foi designado, e ele cumpriu o ministério dele esperando aquela noite, a noite da sua morte. Ele esperou aquele momento, um momento que ele afirma que ele estava angustiado
até a morte. Não é porque ele estava numa profunda depressão e estava ali todo se martirizado, não. É porque ele era homem. E homem chora. Homem se angustia, homem sente dor. Homem no sentido não de homem, estou falando homem e mulher, no sentido ser humano. Isso é inerente, você precisa passar por esse momento. Não há nenhuma possibilidade de você fazer um luto saudável se você não percebe essa dor e se você não passa de uma forma normal por esse momento extremamente penoso. Sabe o que é então um luto normal e um luto saudável? Você sofrer. E você precisa entender que esse sofrimento, ele é inerente. Ele está presente, né? A gente está vivendo num mundo surreal aí de prazer, 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 numa falsa ideia de felicidade, de vida positiva, parecendo que não existe sofrimento. Muito se falando em bem-estar, né? E livros de autoajuda, um monte de coisa. Mas se há uma coisa também que a Bíblia deixa clara é a questão do sofrimento. A gente vai sofrer, a gente precisa sofrer, chorar e vivenciar a dor. E tem vários outros, né, textos, mas a gente tem que realmente entender que nós somos seres humanos. Não julgue, eu vou ter um momento certo aqui que eu vou orientar como você consola alguém, como você aborda e o que, né, como você faz isso. Porque às vezes a gente julga muito, né, e como falta de fé, você engole o choro, igual criança mesmo a gente fala, e você não pode chorar porque você tem que aceitar porque foi a vontade de Deus, por quê, parecendo que a gente tem que ser um advogado em defesa de Deus e apresentando justificativa e causa para aquilo que aconteceu e para a perda. Vamos lá então, seguindo aqui, um funcionamento familiar saudável, onde a comunicação e a expressão de sentimentos prevalecem, bem como a coesão, a sintonia, a conexão entre os membros familiares, isso pode contribuir para um processo de ajustamento adaptativo à situação da perda. Então, eu estou dizendo que o sistema familiar, ele se desorganiza, ele precisa se reorganizar. Agora, qual que é o cenário ideal? Num contexto familiar, a comunicação precisa circular de uma forma livre e a expressão dos sentimentos. Essa casa, ela precisa já ser uma casa que isso precisa ser presente antes que a perda aconteça. Então, é saudável que a sua família sente para rir, para contar piadas, para dar gargalhadas, mas que a roda da mesa seja um momento em que os corações se conectam. Eu costumo dizer isso, que na família, na casa, no lar, é onde realmente o coração ele nasce. Mas é na mesa, circulando ali ao redor da mesa, que eles vão se conectar. E a gente precisa desse olho no olho, a gente precisa desse momento em que a comunicação vai circular abertamente e a expressão de sentimentos. Tem pessoas que são mais melancólicas, a dor ela sente de uma forma mais profunda, não é maior do que a sua, mas é uma profundidade na alma que faz ela externalizar com mais pranto, com mais choro, com mais desespero, e está tudo bem. Deixa essa expressão livre desse sentimento prevalecer dentro da sua casa. Deixa as pessoas realmente serem elas e viverem as suas angústias, as suas dores, sem ter ali, né, uma questão de máscaras ou de muita repressão, né? Isso vai fazer e vai contribuir, sem dúvida, com um processo melhor de ajustamento adaptativo a essa situação. Vamos pensar, então, no luto. Se ele é sempre patológico, se eu falei aqui que ele tem sintomas depressivos, ele pode ter sintomas de ansiedade. A pessoa ela pode estar no polo negativo ou no polo positivo, nos sintomas depressivos ou nos ansiosos. Isso significa, então, Viviane, que todo luto é patológico. Se eu estou enlutada, eu estou doente. Eu estou com depressão, e como é que a gente vai fazer a diferença, então? Em que momento que eu vou perceber se se tornou uma depressão ou não? Se os sentimentos são misturados? Gente, o luto patológico ele está muito mais relacionado com a intensidade e a duração das reações. Assim como a depressão. E aí já foi falado aqui no painel lá que nós fizemos em setembro, né, do ano passado, falando sobre o mês do... falado, né, do mês amarelo, suicídio, a gente falou de depressão. E eu expliquei aqui a classificação, os grupos de sintomas,
E o diagnóstico de depressão, ele é baseado num tempo. Então, estar triste não é uma coisa para você rejeitar e ficar com raiva de si por você estar vivenciando um sentimento de tristeza e pensar que você não vai aceitar e não quero sentir. A própria palavra do Senhor afirma em Eclesiastes mesmo que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Então, a tristeza ela é inerente, ela é real e ela é presente na vida de todo e qualquer ser humano. Agora, o que torna realmente o luto uma situação patológica, ou seja, uma situação que aí ele transforma-se e vira a chave para um contexto mais profundo de depressão, nós estamos falando na intensidade e na duração das reações. Estar enlutado e passar uma situação de dor e de perda real que acontece, né, é totalmente simples, inerente do ser humano. Pode ter a presença de vários comportamentos, ou um só específico, a resposta é diferente. Então, não tem um pacote. Eu não posso dizer que uma pessoa enlutada ela tem que chorar, fazer isso. É diferente, pode ser diferente para cada pessoa. Mas a psiquiatria, ela define um prazo, eu falei, não tem uma escala, não tem um peso certo. Mas a psiquiatria ela coloca uma definição normal, um tempo normal de uma vivência de sintomas entre mais ou menos 4 a 8 semanas. Isso é um tempo de uma forma normal, que a intensidade dos sintomas ela vai ser maior. É imediato, a resposta é imediata. Seja qual for o tipo de estresse. Eu estou falando de um estresse específico chamado luto, mas seja qual for o tipo de estresse, o seu corpo vai responder com mecanismos, com substâncias neurobiológicas. Se você tem uma situação de vivência de estresse, imediatamente a tríade, hipotálamo, hipófise e adrenal, vão fazer o seu organismo começar a trabalhar para te levar para o enfrentamento. Então, cortisol, adrenalina, isso vai começar a circular no seu sistema sanguíneo. Respostas ao estresse, você vai responder. Então, há mais ou menos uma faixa. Essa faixa tem que cortar exatamente em 8 semanas? Não exatamente. Há alguns autores que colocam uma extensão aí de uma pessoa que talvez ainda dentro de uma faixa até de 1 ano, como uma experiência, né, de luto sem ainda ser caracterizada patologia. Mas é porque a intensidade do aprofundamento dos sintomas, ele está nessa faixa aí de até 8 semanas. Depois, sente, mas um pouquinho, vai se aliviando. Um pouquinho mais leve aí. Se torna, então, patológico quando o luto ele se estende. E além dele estender no tempo, ele paralisa. Ele desequilibra. Ele rompe o funcionamento do indivíduo. Há uma repercussão funcional e social, sintomas incapacitantes. Então, aí a gente está falando de um luto patológico. Quando o luto se transforma em depressão, a gente precisa entrar dentro do contexto da saúde mental com medicação. A psiquiatria precisa intervir, porque aí o excesso do cortisol, da adrenalina, ele desregulou. E aí o corpo agora está respondendo de uma forma disfuncional. E aí ele paralisou, o sujeito ele paralisou no tempo, no espaço, no convívio social, no funcionamento normal, né, de trabalho, de estudo, de vida familiar. O contexto geral da vida dele está realmente comprometido. Isso é um luto patológico. Então, para você entender, né, se o luto é patológico ou não, a gente precisa pensar, tem que associar a intensidade dos sintomas e a duração. O percurso, aí nós estamos falando de quanto tempo depois e o quanto que o funcionamento do sujeito está realmente comprometido. Porque estar comprometido nas primeiras semanas é fato, vai estar. Você não vai comer como sempre, seu sono não vai estar regular como sempre esteve, né, no sentido normal, né? Você vai acordar no meio da noite, você vai chorar, você não vai ter fome, seu apetite, ou talvez, ao contrário, você vai ter fome até demais e de uma forma mais ansiosa, né? Comer. Por isso que eu falei que pode ser sintomas no polo negativo ou no positivo, mas isso é totalmente normal, dentro de uma faixa de tempo. Mas aí a gente tem que ir observando a diminuição. Por isso o acompanhamento, né, de profissionais aí da saúde mental, quando, né, nós estamos acompanhando,
a gente está monitorando isso o tempo, e a gente está monitorando a intensidade, o aprofundamento, porque ela vai lá embaixo, a pessoa, mas depois ela começa a fazer um movimento de se reerguer, de se reorganizar, de se recompor e de voltar a funcionar. Vamos então seguir. Acho que ficou claro a diferença de luto patológico e o luto normal, né? Então, vamos lá. Como eu disse, né, a gente precisa sofrer. Sofrimento ele é inerente, no sentido geral. Não estou falando só agora de morte. Tende por motivos de alegria o passar de... Por quê? Uma provação? Várias provações. Por quê? Ela, uma vez confirmada, ela vai produzir? E depois, experiência. E depois, esperança. Então, resiliência, que é a capacidade da gente realmente se adaptar, a capacidade de você se voltar, tipo um efeito de um elástico, que você vai esticar, quando você vai soltar, ele volta e se ajusta de novo para o tamanho normal, para a sua propriedade anterior. Isso é resiliência. Quando nós somos pressionados, enfrentamos alguma situação de risco, de tribulação, que vai ter que produzir em nós isso: perseverança, experiência e esperança. Não tem uma pílula. Você pode fazer reposição hormonal, você pode tomar vitaminas, você pode tomar vitamina D2 quando a sua vitamina está baixa. Tem várias coisas que você vai ali, faz uma consulta e o médico direciona, você vai recompor no seu organismo. Mas não tem um comprimido, uma cápsula de resiliência. Resiliência é sofrimento vivenciado. Você tem que sofrer. Você só vai lidar com o sofrimento, entender e aprender com ele, se ele estiver com você. Ausente dele não tem como. A dor, ela vai chegar indubitavelmente. O sofrimento, então, ele vai ser, sim, real. E o quanto a gente passa pelo estresse, por frustração, gera no nosso organismo aí realmente condições de enfrentamento. E a gente, então, ou seja, isso tem a ver, sim, com o luto, pessoa, e com outras situações várias, né? Quando a gente sofre, perde, sofre, frustra, a gente vai criando resistência, resiliência. Então, situações futuras vão te dar mais condição e força para realmente suportar e enfrentar. Segundo Bowlby, eu vou citar aqui algumas condições que influenciam o processo de luto. A identidade e papel da pessoa perdida. Isso tem a ver aí com quão dependente você era dessa pessoa. E eu não estou falando dependente no sentido só financeiro, eu estou falando emocional mesmo. Quanto maior for a sua dependência na questão emocional, o vínculo, isso com certeza favorece aí o papel. Quem era a pessoa que faleceu, né? A identidade e o papel dessa pessoa tem tudo a ver com a forma, então, desse luto acontecer. A idade e o sexo da pessoa enlutada, tem pesquisas que apontam que mulheres e adolescentes reagem mais à perda através de um luto patológico. Não estou dizendo que é uma regra, tá? Mas, no geral, mulheres e adolescentes, eles tendem a sair do luto normal para o luto patológico. Causas e circunstâncias dessa perda. A perda ela pode ser súbita ou ela pode ser de alguma forma previsível. Quando existe um diagnóstico, uma pessoa que está vindo numa enfermidade, um câncer, por exemplo, o câncer está se agravando, então percebe-se que existe já um caminho direcionado para essa finitude. Então, mas independente disso, se a morte é súbita porque teve um ataque fulminante do coração, ou de uma forma previsível a perda e por uma enfermidade que se prolongou, né, o tratamento, ela vai doer de todas as formas. Mas às vezes há uma variante, porque quando você tem um caminho já, um diagnóstico certo e uma morte esperada, existe um pouco de uma elaboração que ela já está vindo antes. E que no caso de uma morte súbita, não, por ser súbito. Tem um outro autor, que é Parks, que ele fala que a perda ela pode ser aquela súbita, né, que causa um choque inicial muito maior. Então, quando é súbito, tende a realmente, talvez, uma explosão maior emocional por dentro, digamos assim.
E Bowlby, que é o autor anterior, ele identifica ainda algumas outras circunstâncias que podem, de alguma forma, tornar o luto um pouco mais ou menos difícil. Se o tipo de morte exige um longo período de assistência por parte do enlutado, então se foi alguém que teve que cuidar e alguém que teve que demandar realmente cuidados, ficou vegetando, um tempo de assistência. Se o tipo de morte ele resulta na deformação ou na mutilação do corpo, que existem casos, né, quando porventura carbonizado, enfim, deformação por acidente. Como a informação de morte chega no enlutado, como é realmente a comunicação, porque é claro que a morte é morte, vai doer a gente, mas existe uma forma de conduzir realmente na comunicação. Qual é a relação entre as duas partes, né, durante as semanas e os dias imediatamente anterior à morte? Como é que estava a relação dessas pessoas antes, né, de que o óbito acontecesse? Isso tem muito peso também. E se há algum tipo de responsabilização específica, né, em relação a essa morte. Bom, circunstâncias sociais e psicológicas que afetam a pessoa enlutada na época da perda ou até depois dela. Disposição residencial. O que é isso? É se a pessoa enlutada ela vive ou não com outros parentes, se ela vive sozinha ou outros adultos, se ela é responsável por crianças ou adolescentes. Isso também tem influência na forma, então, desse enfrentamento. E condições socioeconômicas, que são as circunstâncias econômicas, a disposição mesmo de habitação, de vida, se há ou não, né, oportunidades aí que facilitem a organização de um novo modo de vida econômico. Porque, às vezes, aquele, né, que faleceu, ele era o único provedor, não existe uma casa própria e situações, não existe, não pagava o INSS, então não tem a pensão. Então, enfim, são situações que, digamos, podem dar um peso maior no processo do luto. E, por último, a personalidade e identidade do enlutado, com especial referência à sua capacidade de estabelecer relações amorosas e de reagir a situações estressantes. A personalidade, as características, sim, de personalidade e de identidade vão dizer de uma resposta diferente. Então, quanto mais lá atrás, ao longo da minha história, eu fui exposto à situação de sofrimento que gerou em mim, produziu em mim, no meu corpo, no meu organismo, me fez processar resiliência, a situação do luto e de perda, ela me dá um pouco mais de condição ali, né, de chão firme para pisar. Fases, vou citá-las aqui, são 5, e quem estudou foi Elisabeth Ross. Foi uma psiquiatra suíça, muito famosa, e que no século XX, inclusive, ela ganhou, aí, foi escolhida numa revista aí, como uma dos 100 mais importantes aí, pensadores do século XX. Porque ela estudou muito a respeito da morte, ela escreveu um livro que diz, ele é de 1969, sobre a morte e o morrer. E ela fala das fases do luto. Não é necessário uma via de regra, as 5 fases no sentido de ter uma sequência. Da 1 a pessoa vai para 2, da 2 para 3. Não. Ela pode passar por uma só. Ela pode passar por 4. Ela pode pular da 1 e vai lá para 3. Então, existem 5. Mas existe aí uma variedade de, né, possibilidades aí. A primeira é a negação ou, né, o isolamento, que é o impacto inicial aí da notícia. E aí isso paralisa a pessoa e ela literalmente não consegue aí processar os pensamentos disso. E aí ela tende a negar que isso ocorreu. Ela não acredita na informação que ela está recebendo. E a negação, assim, ela é uma defesa temporária, né? Porque logo ela vai sendo substituída aí por uma aceitação parcial. Por mais que o choque venha, ela tenha a negação, mas aí vai ter todo o processo, né, de velório, de sepultamento. Então, ainda que ela fantasie que aquilo não aconteceu, aquilo vai vindo para perto dela, né, de uma forma real. Segunda fase ou etapa no processo de luto, de perda, é a raiva. Surgem sentimentos intensos de revolta, de ressentimento. As perguntas clássicas aparecem aqui. Por que eu? Por que, né, tal pessoa? Por que, né, vai fazer tanta falta? E nesse momento os familiares podem sentir pesar, culpa, externalizar isso para Deus, às vezes sente como sendo injustiçado, né, de estar perdendo essa pessoa.
é uma fase totalmente normal e inerente do processo. Existe a fase chamada barganha, que após aí ter se revoltado, ter tido essa explosão de raiva, mas nada adiantou, aí ela passa a utilizar a barganha e tentando aí fazer algum tipo de acordo com Deus, para parecer que as coisas vão se restabelecer. Esse novo movimento, normalmente ele se volta para a religiosidade. Tem a fase da chamada depressão, é o nome que a Elizabeth usou. Nós não estamos afirmando no sentido da depressão, a patologia presente, tá? Mais uma vez, ela usou o nome por ele estar mais associado à questão dos sintomas, que ocorre aí um sofrimento profundo, onde já não se pode mais negar os acontecimentos, a raiva e a barganha não deu certo, Deus não vai trazer de volta, não tem o que você possa fazer. Então, é a fase da introspecção profunda e a necessidade de isolamento, do choro, com uma forma mais intensa. E a aceitação, que aí, tendo superado as fases anteriores, percebe-se, vivencia uma aceitação rumo às coisas. A aceitação não é a ausência da saudade, não é que a dor não é mais presente, mas é que você passa a conviver com aquele sentimento e você dá sequência. Essas etapas, elas são válidas, mas elas só me dão assim, um recorte, mas não é exatamente a classificação que é o mais importante, sim encarar a pessoa em como ela está sofrendo, como isso está afetando a dinâmica da vida dela. O assunto é extenso, já está dando 10h30 ali, mas eu vou acelerar aqui, pelo menos acho que mais uns 10, 15 minutinhos eu fecho. Como consolar alguém em luto? Eu acho que você já se perguntou, né? O que se fala? Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que quando você fica calado, você vai ajudar mais do que quando você vai pensar no ideal do que você tem que falar. É tão desconfortável, às vezes, para a gente pensar o que eu vou falar no velório, fulano morreu, o que eu vou dizer para aquela pessoa. E nos primeiros instantes, há muito isso, né, de visita, de palavras de conforto. Eu não estou mandando você não falar, não, tá? Mas na dúvida e na insegurança daquilo que você fala, faz só o seguinte, dá só um abraço. O abraço silencioso, ele é mais terapêutico do que, assim, um monte de palavras que às vezes vão ser colocadas de um modo errado, no tempo errado, do jeito errado, essa pessoa afunda mais. Não se preocupe com extensos sermões. É a primeira dica que eu dou quando você vai consolar alguém. Não tenta dar um sermão de falar assim, olha, Deus sabia que era assim mesmo, não fica triste porque essa pessoa... E aí você faz todo um discurso, tentando explicar, tentando trazer causa. Nós temos muito essa tendência de trazer causa e culpa diante dos nossos discursos. Você não precisa defender Deus, porque Deus tirou a vida daquela pessoa, você não é um advogado de defesa, e tem coisa que não se explica. Então tem coisa que você vai estar tentando racionalizar e tentando explicar, mas que você não tem propriedade para fazer isso, porque não se explica. A soberania de Deus não se explica, se aceita. Muitas das vezes a gente não compreende, mas se aceita. E aí você tenta, extensos sermões, cansam, machucam às vezes mais a pessoa que está enlutada. Não dê explicações, não atribua causa ou culpa, porque às vezes você fala ainda, mas será que se tivesse ido mais rápido, né, para o médico, ele demorou muito. Vem às vezes uma fala que você pode até não estar com a intenção, mas na sua fala tem juízo impregnado, tem julgamento, e aí direciona para a culpa, direciona para responsabilizar alguém. E aí já está uma sensação misturada, como eu disse aqui, né, dessas fases aqui no coração dessa pessoa. E aí ela fica tentando realmente achar que poderia fazer alguma coisa. E que alguma coisa estava ao alcance que não foi feito. Então, minimiza as suas explicações, minimiza realmente os seus sermões. Tenha empatia, pura e simples. Empatia. Eu não vou ler, o texto é grande, mas leiam, eu anotei aqui. João 11. João 11 é o famoso velório de uma pessoa muito amiga de Jesus. Quem ele era? Lázaro. Então, é tão bom pensar em Jesus enquanto homem, que ele deixou tanto exemplo para a gente de situações várias, inclusive velório. Não faltou até exemplo de luto, para a gente poder pensar e aprender juntos. Eu realmente não vou ler tudo, mas os irmãos, com atenção, leiam
João 11. Mas, resumindo, Lázaro estava morto. Jesus demorou propositalmente 4 dias, desde quando ele foi avisado. Existia uma crença entre os rabinos na possibilidade de ressurreição até o 3º dia. Jesus, intencionalmente, pedagogicamente, ele espera 4. Porque aí, ou seja, passou da expectativa dos rabinos de que eles poderiam ressuscitar. Passou, deu o prazo, era 3 dias. Ele vai no 4. E aí, ao receber a notícia, lá em João 11:4, ele fala assim, ó: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ponto. Ele já deu a finalidade dessa morte, dessa perda. Beleza, isso está no versículo 4. Só que isso não calou o choro e o desespero das irmãs, a dor, a angústia. E aí, lá na frente, no 21, Marta disse assim a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, quando pedires a Deus, Deus te concederá. E aí Jesus afirma no 23, teu irmão há de ressurgir. Ele está afirmando de novo, ele já afirmou no 4. Ele afirma de novo, o que vai acontecer? Ele vai ressurgir. Isso cessou o choro? Não cessou. O luto estava ali presente, a angústia estava presente. Vamos caminhando mais um pouquinho. 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O que Jesus fez? Agitou-se no espírito e comoveu-se. Gente, Jesus chorou. Versículo 35. Pode até parecer uma coisa assim incoerente, ele já não tinha falado que era para a glória de Deus, ele já não tinha afirmado que ia ressurgir. Por que Jesus chorou? Empatia. Ele poderia ter julgado imediatamente, como eu e você, no lugar dele aqui faríamos, eu tenho certeza, com Marta e Maria, assim: para que vocês estão chorando? Eu não já falei que ele vai ressurgir? Eu não já falei que essa enfermidade é para a vida? Vocês não têm fé, não? Ele podia ter dado um baita de um sermão, no sentido de repreendê-las por aquela ação, mas ele era humano, tanto quanto elas. Elas tinham fé, porque ela afirmou aqui, ó, que se você... Ela coloca no 22 aqui, que ainda não importa, por mais que aí passou os 3 dias, a crença dos rabinos já passou, mas ela fala que tudo, se pedires a Deus, Deus te concederá e tal. Então ela acredita que há alguma possibilidade, mas ela chora. Ela se angustia, e Jesus, ele não dá um sermão. Não existe aqui palavras, explicações ou repreensões de Jesus. O que há aqui? Ele entra dentro do sentimento dela. Ele se agitou, o espírito, e se comoveu. Ele chorou. Tem momentos, gente, é só o choro. É só você fazer isso do lado da pessoa que está ali enlutada, que está sofrendo. Você está fazendo tudo, porque você está entrando e compartilhando do sentimento e da dor, falando assim: essa dor também é minha, né? Coloca aqui também que eu também sinto a mesma. Compartilha. Isso é empatia, vivenciar a intensidade da dor do outro. Jesus fez isso. Não existe, para mim, texto mais lindo de empatia na Bíblia do que Jesus, humano, entrando no sentimento, chorando, derramando lágrimas em prol do sentimento aí da outra pessoa. Então, permita que o enlutado chore e resgate suas memórias. Não cesse alguém, não rompa de falar: pare de chorar. Não fica lembrando dele não fica falando dele não. É necessário o resgate dessas memórias, é necessário essa fala. Isso faz parte do processo, ele tem que acontecer. Não fala assim, engole o choro ou engole a fala e não fale mais sobre essa pessoa, porque vai doer mais. Deixa essa pessoa falar e só escuta. Entra no sentimento, chora com ela e participa dessas lembranças. São essenciais nesse processo dos 2 meses, como eu falei, a faixa aí de 8 semanas, em que a coisa é mais profunda. O enlutado, ele quer apenas empatia. Ele não quer as suas palavras, ele quer a sua presença. O fato de você estar ali vivenciando essa dor do lado dele, e ele percebe você ali do lado, em silêncio às vezes, ou só num abraço, isso vai fazer um efeito terapêutico de uma forma assim de Deus. Deus, ele é o Senhor e o Pai de toda consolação. Então, se ele te direcionar as palavras, peça sabedoria para isso.
para que sejam as palavras realmente de Deus, para não ser as suas palavras, para não ter aí a sua atribuição de culpa ou de sofrimento. E por último, aí eu vou seguir em algumas orientações rápidas, sugestões aí que podem te ajudar nessa fase, te ajudar você que está enlutado. Primeiro, fale sobre a sua perda e dor. Por mais que o isolamento ali aconteça, você quer ficar sozinho, mas o assunto ele não deve ser evitado. Fale, se abra, nomeie, dá nome para o que você está sentindo com alguém de confiança. Né? Não é para vir aqui na frente expor para a igreja, mas com quem você selecionar que é da sua confiança, fale, desabafe, chore. 2, trabalhe seus sentimentos. É muito importante perceber e expressar aquilo que você sente. Não adianta realmente você se envergonhar, e não adianta negar e não precisa se envergonhar. Faz parte de você, você é ser humano, é normal e comum a todas as pessoas. 3, depois, vamos cair, reduz 3 vezes na semana. Depois, 1 vez. Você começa a reduzir o fluxo disso, o ciclo disso, para realmente, não é deixar de falar na pessoa, não é deixar de ter a saudade, mas é realmente deixar de ficar de uma forma contínua na permanência desses sentimentos e dessa tristeza o tempo todo com esses objetos. Então, assim, é ajustar mesmo o quarto, as coisas, reorganizar o ambiente. Reajuste à vida e ao trabalho, né, quando for possível. Tirar alguns dias ou semanas para se reequilibrar é perfeitamente normal. Mas as atividades vão precisar ser retomadas depois, né, no momento certo. Mas seja paciente consigo mesmo, tenha calma com você. Liberte-se das expectativas irreais. Acreditar que a vida seja diferente, que não vai ser envolvido com dor, que não vai sofrer, que não vai ser frustrado, isso é totalmente irreal. Acredite que o sofrimento está aí, que ele faz parte, e parar de ter expectativa demais, né, sobre os outros e sobre nós mesmos. 9, procure ajuda, busque esse auxílio, e isso vai te ajudar no enfrentamento e na superação. Não se hesite, se for uma intervenção médica, se for necessário, vá, procure no momento de crise. E 10, integre e aprenda com a perda. Situações de sofrimento podem sim ser transformadas em aprendizado. Isso é fato. E aí eu deixo uma frase para fechar.
Então, aqui são ainda que é essa, que a vida pode ser prejudicada ou fortalecida pela perda. Ninguém permanece o mesmo, ninguém. Cada situação é única e só a própria pessoa pode buscar encontrar respostas relativas ao outro eu e à outra vida que vão emergir. Cada pessoa decide que vai ou não crescer com essa experiência dolorosa e quando. Só tem saudade de algo que foi bom ou nos trouxe algo de positivo. A saudade é o preço do amor. Então, é legítimo sentir a saudade, você pode sentir, mas que Deus possa realmente nos permitir fazer isso. Falar do senhor Eliaquim com muita saudade, falar do Elias, Vicente, mas pensando que cada um deixou um legado muito, muito, muito importante. E que você pense nos seus passos, os passos que você está dando aqui, no legado que você vai deixar também. No que vão falar de você, na história que vão contar sobre você. Né, que Deus possa sim aplicar no seu coração. Eu sei que já estourei demais, mas eu acho que vai fechar com chave de ouro o consolo que o Espírito Santo, né, reservou para cada um. Uma canção, rapidamente vai ser passada, que é aí, como eu abri falando, né, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, vão interferir sim na forma que a gente enfrenta o luto e processa o luto. Então, que seja isso que possa alimentar a nossa esperança. Porque Eliaquim, Elias, Vicente, eles não pararam. A morte não foi capaz de parar. Mas não foi por eles, foi pela obra que foi feita. E a redenção que foi concedida. E eu creio sim que Vicente, né, porque desses três o Vicente foi o que foi com o diagnóstico de Covid, ele foi curado da Covid. Porque não vai existir mais máscara, né, para abafar a voz. Agora ele canta junto com o seu Eliaquim e o Elias, num coral, e aí a gente não tem que ficar mais sufocado, não precisa de um aparelho para estimular o pulmão, para jogar oxigênio. Então a gente acredita nessa cura, e que a gente possa nesse instante então receber o abraço e o consolo de Deus através dessa canção, e aí fechamos com uma oração e que Deus aplique esse ensino.